Amigos, vamos dar continuidade ao Store Brand, né? Vamos continuar nossa leitura Store Brand na veia. Hoje, né, nós estamos falando sobre Poderosas Mensagens Claras de Donald Miller. Na verdade, ter um problema, problemas internos. Hoje nós vamos falar dos problemas externos também, né? Que frustrações nossos produtos resolvem? Não faz muito tempo negociei com a empresa de aluguel de carros National após ela entender minha frustração interna. Costumava alugar de uma empresa que me dava nos nervos. Normalmente, quando chego de um voo, não gosto de conversas desnecessárias. A equipe da empresa que eu costumava alugar carro tinha uma política de bate-papo com seus clientes. Tinha até um roteiro para isso. Primeiro perguntava se eu estava na cidade, a negócio ou lazer, e depois sobre como estava o tempo de onde eu vim. E seguia por aí. Ouvi esse roteiro tantas vezes que comecei a me divertir usando seus próprios itens de conversação. Muitas vezes me adiantava em relação ao roteiro deles e perguntava aos funcionários: você vai ter algum tempo livre enquanto estiver na cidade? Ele simplesmente dava paz para mim porque eu havia lhe tomado a vez dele, ou seja, em vez deles me fazer a pergunta, eu estava fazendo as perguntas. Certo dia, estava assistindo a televisão e surgiu um comercial da National. Ela mostrava um sujeito caminhando pelo escritório da locadora de veículos sem conversar com ninguém. O personagem dizia que odiava ter que conversar com os vendedores, que gostava de ir direto para o carro dele. Eu imediatamente troquei de locadora e estou feliz até hoje. Falando de empresas de automóveis, a Karl Marx é uma cadeia de concessionária de automóveis usada cuja maior parte do material de marketing é direcionada ao problema interno que um cliente vivencia ao procurar um carro usado, ou seja, ter que interagir com o vendedor. Se você já entrou em uma exposição de carros usados, conhece o sentimento. É como se estivesse prestes a se engalfinhar com um praticante de luta livre, sabendo que seus clientes não querem regatear preços ou arriscar-se a comprar um abacaxi. A estratégia de negócios da CarMax é direcionada para você não ter que se sentir enganado, menosprezado ou assediado em sua experiência de compra de um carro. Para tal, a empresa tem um plano de concordância por meio do qual garante a seus clientes que o preço do carro é aquele que foi combinado e o informa de que seus vendedores não são remunerados por comissões. Eles também destacam a sua certificação de qualidade e processos de inspeção, que garantem que cada carro posto à venda é confiável. O problema externo que a CarMax resolve é a necessidade de um carro, e é claro, mas eles praticamente não anunciam a carros. Eles a concentram nos problemas internos de seus clientes e, ao fazê-lo, ingressaram em uma das atividades econômicas menos confiáveis dos Estados Unidos e criaram uma franquia de 15 bilhões de dólares. Da mesma forma, a Starbucks expandiu-se enormemente, não apenas por oferecer aos clientes um copo de café, mas por dar-lhes um ambiente confortável e sofisticado onde relaxar. Os clientes se sentem bem quando entram em Starbucks. A empresa proporciona mais valor do que apenas o café. Proporciona uma sensação de sofisticação e entusiasmo sobre a vida. Ela também oferece um lugar para as pessoas se encontrarem, no qual podem experimentar a filiação e sensação de pertencimento. A Starbucks mudou a cultura norte-americana de sair para jantar e frequentar bares para ir a uma cafeteria, local de estilo italiano. Ao entender como seu cliente queria se sentir, a Starbucks levou um produto que o norte-americano estava habituado a pagar menos de $1, metade de $1, 0,50 centos por copo, ou beber quase de graça em casa ou no trabalho, a custar de 3 até 4 dólares por copo. Os clientes da Starbucks não estão dispostos a pagar mais por seu café porque sentem maior valor em cada copo. Enquadrar nossos produtos como solução para os problemas externos e internos dos nossos clientes aumenta o valor percebido, e eu argumentaria o valor real desses produtos. Mais adiante, proponho um exercício de brainstorming para ajudar a identificar alguns dos problemas internos de seus clientes. Mas antes, vejamos um terceiro tipo de problema que nossos clientes experimentam. Esse problema pode levar uma história a um nível extremo de interesse, fazer o público ficar de pé em seus assentos, e é uma das principais razões pelas quais um filme ganhará o Oscar de melhor filme.
e tem o mesmo poder quando se trata de nos ajudar a transformar clientes desinteressados em fanáticos de marca. Problemas filosóficos. O problema filosófico de uma história refere-se a algo ainda maior que a própria história. Tem a ver com o porquê. O porquê tal história é importante na epopeia humana. Por que no filme Mongoloid é importante Tommy Boy salva a empresa de seu pai? Eu digo a você porque as pessoas que estão tentando destruir Tommy Boy são ladrões mentirosos. Essa é uma história cômica sobre a honestidade, família, integridade e trabalho árduo em contraposição à decepção, ganância e malandragem. Por que é importante para Hamlet vingar a morte de seu pai? Por que seu tio não está sendo punido pelo assassinato? Por que no filme O Diário de Bridget Jones é importante para Bridget Jones encontrar o amor? Porque a beleza e o valor de cada um merecem ser reconhecidos e apreciados por outras pessoas? Um problema filosófico pode ser melhor detectado quando se usa termos como deveria, se não deveria. Não deveria ser permitido que pessoas não mas vencessem, ou as pessoas deveriam ser tratadas de maneira justa. No filme O Discurso do Rei, o problema externo é a gagueira do rei, George. Esse problema externo manifesta a frustração interna e a dúvida de si mesmo que acomete o rei. Ele simplesmente não acredita ter o que é preciso para liderar seu país. Filosoficamente, porém, a questão é muito maior. Como o rei tem um dever de unificar seu povo contra os nazistas, a história assume o problema filosófico do bem contra o mal. No filme Jerry Maguire, a questão filosófica gira em torno de saber se as pessoas valem mais do que o dinheiro que podem obter. Já Romeu e Julieta pergunta se o amor romântico é mais importante do que as disputas familiares e as insatisfações tribais. Qual é o significado mais profundo? As pessoas querem se envolver em uma história que seja maior do que elas mesmas. As marcas que dão voz aos clientes em uma narrativa maior agregam valor a seus produtos, conferindo a seus clientes uma percepção mais profunda de significado. Depois de criar seu roteiro, a marca, uma empresa de consultoria global com a qual trabalhamos, começou a falar sobre como todo mundo merecia trabalhar para um ótimo gerente. O dono de um pet shop nos disse que pendurou um cartaz na sua vitrine que dizia: animais de estimação também merecem comer alimentos saudáveis. Um agente de viagens muito divertido disse-nos ter adotado a linha sazonal, porque este verão deve ser lembrado para sempre. Antes da música digital, o Tower Records promovia sua cadeia de lojas de discos usando a slogan: sem música, sem vida. Esse mote a ajudou a vender mais de $1 bilhão em discos por ano. Mas não apenas isso, ela vendeu milhares de adesivos e camisas com a frase para os fãs que queriam se associar à crença filosófica de quem a música é importante. Existe uma história mais profunda para a qual sua marca contribui? Seus produtos podem ser identificados como armas que os seus clientes usarão para lutar contra algo que não deveria existir? Se assim for, vamos incluir alguns pontos filosóficos em nossa mensagem, ou seja, tem coisas que é importante, tem coisas que não são importantes. Se vai agregar valor, é importante. Se não vai, você tem que excluir. A promessa da marca perfeita. Se realmente queremos satisfazer nossos clientes, podemos oferecer muito mais do que produtos ou serviços. Podemos nos oferecer para resolver os problemas externos, internos e filosóficos sempre que envolverem nossos negócios. Os contadores de histórias usam essa fórmula para manter o público cativo o tempo todo. Quando Luke disputa o torpedo de Photon pelo pequeno buraco da Estrela da Morte, ele realmente resolve o problema externo de destruir a Estrela da Morte. O problema interno que o fez se perguntar se ele tinha o que um Jedi precisa e o problema filosófico do bem contra o mal, tudo ao pressionar um botão. Quando esses 3 níveis de problema são resolvidos de uma só vez, o público experimenta uma sensação de prazer e alívio. O que faz amar a história, essa cena, é frequentemente chamada de clímax, ou obrigatória. E é indiscutivelmente a cena mais importante do filme, porque todas as outras se desenvolvem em direção a ela de alguma maneira. A resolução do problema externo, interno e filosófico do herói é a razão pela qual choramos quando Woody e Buzz se reúnem com Andy e Toy Story. E é por isso que somos tocados tão profundamente quando no filme O Resgate do Soldado Ryan, o militar em questão é salvo pelo Capitão John Miller. Essa fórmula funciona.
porque os seres humanos experimentam os 3 níveis de problema em seu cotidiano. Elas não estão atrás de uma resolução para o nível de problemas, mas esperam uma resolução para os 3. Caso queiramos efetivamente que nossos negócios cresçam, devemos posicionar nossos produtos como a resolução de um problema externo, interno e filosófico. Essas 3 coisas, um problema interno, um problema externo e um problema filosófico. E enquadrar o botão Compre Agora como a ação que um cliente deve tomar para criar o encerramento de sua história. Vejamos como algumas marcas de sucesso que todos conhecemos posicionam a compra de seus produtos como a resolução de problemas externos, internos e filosóficos. Tesla, motor carros, de Elon Musk, né? Imagina, esse livro foi escrito antes de Elon Musk ser o bilionário que é. Mas olha aqui, olha como é que está sendo usado aqui. O vilão: consumo voraz de gasolina, tecnologia inferior. Externo: você precisa de um carro. Qual que é o interno? Quero ser um dos primeiros a adotar essa nova tecnologia. Filosófico: minha escolha do carro deve ajudar a salvar o meio ambiente. Carro elétrico. Tá entendendo a sacada da Tesla? Nespresso, máquinas de café doméstica. Você deve ter uma na sua casa. Qual que é o vilão? Máquinas de café que fazem um café ruim. Qual que é o problema externo? Quero saborear um bom café em casa. Qual que é o problema interno? Quero que minha máquina de café faça em casa com que eu me sinta sofisticado. Qual que é o problema filosófico? Eu não deveria precisar ser um barista para fazer um café gourmet em casa. Ou seja, eu não precisaria ser um daqueles donos de padaria ou aquelas pessoas que trabalham em bar para fazer um café. Eu mesmo vou fazer com a minha máquina de café doméstica. Edward Jones, planejamento financeiro, falou o seguinte: o vilão, companhias financeiras que não ouvem seus clientes. Problema externo, preciso de ajuda e investimento. Problema interno, estou confuso sobre como fazer isso, especialmente com todos os recursos tecnológicos que há por aí. Qual o problema filosófico? Se eu for investir meu dinheiro, mereço um consultor que conscienciosamente explique as coisas pessoalmente. Quais desafios você está ajudando os seus clientes a superar? A ideia de identificar um vilão que está causando um problema interno, externo e filosófico pode parecer assustadora, mas virá à tona caso você se comprometa a tratar dela em uma sessão de brainstorming. Mas tenha cuidado, um grande problema que aflige a maioria de nossos clientes é que eles querem incluir 3 vilões, 7 problemas externos e 4 problemas internos, e assim por diante. Contudo, como já mencionei, as histórias são melhores quando são simples e claras. Vamos ter que fazer escolhas. Existe um único vilão que a sua marca enfrenta. E que problema externo o vilão causa? E como esse problema externo faz seus clientes se sentirem? E por que é injusto que as pessoas tenham que sofrer nas mãos deste vilão? Essas são as 4 perguntas que queremos responder na seção de problemas do nosso roteiro de marca Brand Script. E quando fizermos a história que nossa marca conta, terá forma porque nosso herói, o cliente que quer alguma coisa, está sendo desafiado. Ele vencerá? Será que seus problemas serão resolvidos? Possivelmente. A questão é que eles terão que envolver sua marca para descobrir. Né? Deixe sua mensagem clara para que os clientes a ouçam. Né? Vá lá no site mystorebrand.com e crie ou faça o seu login em seu roteiro de marca. Sozinho ou com uma equipe, faça o brainstorming para todos os vilões literais e metafóricos que sua marca enfrenta. Faça um brainstorming dos problemas externos que a sua marca resolve. Existe um que parece representar a maior variedade de produtos. Faça um brainstorming dos problemas internos, frustração ou dúvida que seus clientes sentem em relação à sua marca. Existe um que se destaca como uma experiência universal para seus clientes. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um problema, primeiro o vilão, escreva. Depois problema interno, escreva. Problema externo, escreve. Problema filosófico. Isso é para você identificar. Vai lá no site www.mystorebrand.com, não tem BR, é .com, e faz esse roteiro. Meu amigo, vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar, tá? Vamos falar amanhã sobre encontra sua guia, né? Sua marca é a parte de uma história maior ou mais importante. Existe um erro filosófico em relação à sua marca? Após terminar sua sessão de brainstorming, tome as 4 decisões do roteiro da marca StoreBrand que ele permitirá preencher a parte 2. Amanhã vamos falar sobre capítulo 6, encontra um guia, tá bom?
Beijo, até mais, fica com Deus e amanhã nos veremos aqui. Tchau, tchau.